conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois, o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, Segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Podem sentar um instante. Amados irmãos e irmãs, nós estamos iniciando um tempo forte da liturgia da igreja, que é o tempo da Quaresma, tempo em que nós somos chamados a meditar nesta palavra de Deus que tem o poder de transformar as nossas vidas. Por isso que o tempo da Quaresma é um tempo forte para buscar a verdadeira conversão. E a primeira pergunta que nós devemos fazer é: como está a minha vida? Como está o meu coração? Diante de tudo que nós estamos vivendo, trazendo para a nossa realidade, que nós gostamos muito de ver as realidades dos outros, né? E não olhamos a nossa própria realidade. Como eu me encontro hoje? Se Jesus me chamasse hoje, como que ele me encontraria? E partindo dessa pergunta, é necessário entender que todos nós passamos por tribulações também. Jesus, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, sai do seu batismo. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e agora ele vai começar a sua vida pública. Mas antes de entrar em sua vida pública, Jesus passa pelas tentações no deserto. Deserto, na liturgia, é local de aridez, do sem sentido, muitas vezes do desespero. Quantas vezes nós também passamos pelo nosso deserto? Não é verdade? E é o momento que nós achamos muitas vezes que Deus está longe de nós, que Deus nos abandonou. Principalmente quando se está passando por alguma tribulação. Aí fala: onde é que está Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu sou tão bom, eu estou na igreja, eu faço parte de grupo pastoral, movimento, não é? Eu sou um ministro ordenado. Por que Deus permite que eu passe por tudo isso? E quando nós pensamos e agimos assim, significa que nós não entendemos nada da metodologia de Deus.
do propósito de Deus para cada um de nós. E o propósito de Deus para nós é que possamos um dia estar na sua casa paterna, é alcançar a nossa salvação. Mas para chegar lá, é necessário me encontrar primeiro com o Senhor aqui. E por isso então que nós passamos também pelas tentações do mundo de hoje. Jesus passou por 3 tentações. Encontrou-se com o demônio. E o demônio tentou afastá-lo de toda a sua missão. Lhe apresentando, porque ele tinha fome, o alimento. Lhe apresentando o poder sobre tudo. E mostrando que ele poderia ser o rei de tudo. Só que das coisas deste mundo. E Jesus sempre tinha uma resposta clara. Não tentarás o Senhor teu Deus. Afastar-se do inimigo, amados irmãos, é essencial para a vida cristã. O inimigo de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é bobo. Ele é muito inteligente. O inimigo de Deus, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é feio, ele é muito bonito. E é assim que o pecado muitas vezes é apresentado. Não é? O demônio, ele embeleza o pecado, coloca o pecado no papel de presente e deixa ali. E aí cabe a mim e a você querer esse presente ou não. O chamado presente de grego, não é? Porque é o presente que vai me levar para o inferno. É o que o mundo tem apresentado para nós hoje. Quais as tentações que o mundo tem nos apresentado? E de que maneira que eu, como cristão, estou dando a resposta? São pontos que nós devemos refletir. Olha o que está acontecendo agora lá entre a Rússia e a Ucrânia. Quantas pessoas perdendo a vida? Por causa da ganância de algumas pessoas, não é? Se quer conquistar de qualquer maneira, a ferro e fogo, e para chegar ao seu fim, não é? Não importa os meios para conseguir. Então eu mato, eu faço o que eu quiser. Quantas pessoas também que para possuir algo, faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer pessoa. E aí diz, não, mas todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Nós não somos todo mundo. Eu e você, amado irmão, amada irmã, temos uma identidade. E é a identidade de filho amado de Deus. Tem que entrar muitas vezes em nossa cabecinha dura que o preço da nossa vida é o sangue do Cordeiro derramado na cruz. Que Jesus foi até as últimas consequências por mim e por você. Que Ele deu a vida por nós. E, portanto, a nossa vida vale muito. Portanto, nós não somos qualquer coisa. E por isso também nós não podemos aceitar qualquer coisa. Não é tudo que o mundo nos oferece e apresenta como bom, que de fato é bom. O mundo nos apresenta uma liberdade em que diz, você pode fazer tudo. Mas será que pode fazer tudo? Porque a Sagrada Escritura diz que tudo lhe é permitido, porém, nem tudo lhe convém. Não é verdade? E olha o que estão apresentando para nós. Os meios de comunicação, eu sempre gosto de criticar, eu sei que tem pessoas que não gostam, as novelinhas, que o católico apostólico romano anda dando audiência, que só apresenta prostituição, lesbianismo, adultério, a era do BBB, essa porcaria que ficam colocando aí, que tem gente lá com o olho grudado que não consegue desgrudar. Aí depois vem com aquela desculpa, mas eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para ler a Sagrada Escritura, mas tempo para ler porcaria tem. Tempo para assistir o que não presta tem. Tempo para falar assim, eu posso porque eu sou livre. Mas é uma liberdade, amados irmãos, que nos escraviza. E é aí que o inimigo de Deus vai entrando às escondidas, sabe? É desta maneira, achando, não, mas eu tenho um discernimento, eu posso. Aí os pais permitem que crianças de 8, 9 anos fiquem ali assistindo essas porcarias. E o que está sendo ensinado lá? Alguém pega a Sagrada Escritura lá para ler para você? Você já viu nessas novelinhas aí, algum desses atores, algum desses personagens, abrir a Sagrada Escritura, pegar o texto para rezar com a família? Alguém já viu? Seja sincero. Viu? Então não serve para mim. Não tem que servir para você. Porque o cristão, amado irmão,
Ele vive das coisas que vêm da boca de Deus. Não adianta usar meio termo. Não adianta. Vocês podem pensar, o diácono é radical. Não, não sou radical, não. O radical é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está lá em Apocalipse, que vai dizer, ou você é morno, ou você é frio, ou você é quente. Porque se você for morno, eu vou vomitar-te. Quanto católico morno nós temos na igreja hoje? Quantos? Por quê? Porque não quer fazer uma experiência profunda do amor de Deus. Porque quando eu faço essa experiência profunda do amor de Deus, eu vou perceber que essas coisas não me acrescentam nada. Que essas coisas não edificam a minha casa. Que essas coisas não edificam a minha família. Que eu, como pai, como mãe, tenho que passar a fé para os meus filhos. Não é deixar eles ficarem assistindo essas porcarias, mostrando tudo que é errado aí, não. E achando, mas ele vai ter o direito de escolher o que ele quer. Só que você, como pai, como mãe, tem responsabilidade sobre ele. Não é ele que escolhe. Não é ele que escolhe. É você que tem que educar. E educar para o bem. Educar para o bem. Então, olha uma das tentações do mundo de hoje. A tentação de querer se deixar levar pelas coisas que não vêm de Deus. Nos é apresentada uma mentira como se fosse uma verdade absoluta. E tem muita gente pegando essa mentira. E é por isso que tem muitas pessoas se afastando de Deus. E é por isso que tem muitas pessoas que já não vão mais à igreja. Por quê? Porque estão fazendo, infelizmente, eu sei que é duro o que eu vou falar, né? Mas tempo da quaresma é tempo de conversão mesmo. Então a homilia tem que ser um pouco mais dura, né? Fazendo pacto com o demônio. É isso que nós fazemos. Tem um padre que eu gosto muito, que vocês conhecem muito bem, o padre Jonas Habib. Uma vez eu estava numa pregação dele e ele falou, quando eu escolho esse tipo de situação, quando eu escolho o pecado, significa que eu estou de intimidade com Satanás. E que eu estou virando as costas para Deus e dizendo, Deus, para mim você tanto faz. Quantos de nós agimos dessa maneira? Mesmo que as escondidas, mesmo sem a intenção, as nossas atitudes mostram isso. Não temos a autoridade de Jesus, e deveríamos ter, porque nós somos batizados. Jesus passou pelas tentações após o batismo, mas ele estava pleno do Espírito Santo. Meu amado, minha amada, você também passou pelo batismo, você está pleno do Espírito Santo. Você pode lutar contra as tentações do mundo de hoje? Pode. Agora basta e é necessário abrir o coração e acolher a palavra. Né? Tempo de quaresma é tempo de conversão. É por isso que Jesus ele é conduzido ao deserto e ali ele fica 40 dias. Esses 40, na simbologia bíblica, remontam aos 40 anos do retorno do povo hebreu que estava na escravidão, estava no Egito, né, estava sob o jugo do imperador Nabucodonosor, e agora ele é resgatado e trazido para a sua terra natal. É o que nós encontramos na primeira leitura de hoje. E aí esse povo agora começa a agradecer a Deus e começa a oferecer a Deus os frutos dos seus primeiros trabalhos, já na sua terra prometida, na terra que emana leite e mel, a terra prometida por Deus. E agora eles começam a reconhecer a misericórdia de Deus, que eles passaram 40 anos no sofrimento. 40 não significa 40 anos, nem 40 dias que Jesus passou no deserto. Na simbologia bíblica significa o tempo necessário, o tempo que Deus quis. Jesus passou o tempo necessário para mostrar ao demônio que ele era um derrotado. O demônio não teve poder sobre Cristo. E quando Cristo morre na cruz, aí o demônio perdeu de vez, porque até a morte foi vencida. É este Cristo que eu e você servimos, amados. É este Cristo que nós temos que fazer a experiência dele. E é por isso que a igreja nos apresenta o tempo da quaresma. E na quarta-feira de cinzas, quem foi à missa lembra do que a igreja nos pede, né? Nos 40 dias. Jejum, oração e esmola.
caridade. Não é isso que ela está lá a pedido nas três leituras, na leitura do Evangelho? É o que a igreja nos pede. E eu espero que vocês queiram fazer uma verdadeira quaresma, para na vigília pascal encontrar-se com o Cristo ressuscitado, com o Cristo que está vivo. Não é para ficar no Cristo da sexta-feira da paixão. Porque tem muito católico que ainda vive o Cristo da sexta-feira santa. O Cristo que foi sepultado. O Cristo morto. Só que nós não seguimos o Cristo morto. Nós seguimos o Cristo que ressuscitou no domingo da Páscoa, no terceiro dia. Um Cristo ressuscitado, um Cristo que é vida. Um Cristo que nos fortalece. Um Cristo que caminha com cada um de nós, que é fiel a nós. E que não faz distinção de pessoas, como nós ouvimos na segunda leitura. Que escolhe gregos, escolhe judeus, escolhe todos, porque veio para todos. Inclusive para mim e para você. Agora a humanidade é que não quer mais seguir Cristo de verdade. Porque seguir Jesus Cristo é pesado, dói. Porque seguir Jesus Cristo, você vai ter que renunciar a muitas coisas. Não existe essa conversinha que eu posso porque a minha igreja permite. Tem muito católico que fala isso, né? Eu posso fazer isso, a minha religião permite. Se a gente for pegar, entender toda a doutrina da igreja católica, nós vamos ver que a religião mais severa, mais dura, é a religião católica. A diferença é que não te impõe nada. Porque seguir Jesus Cristo é uma proposta, é uma decisão. Não pode ser uma imposição. Jesus não te obriga a segui-lo. Jesus não te obriga a amá-lo. Ele te propõe. É como se ele dissesse, vem comigo que você vai ver o que é bom. Vem comigo que você vai experimentar as coisas boas. Queres ir com Cristo? Ou queres viver segundo a vontade do mundo? Deste mundo que tem banalizado a presença de Deus. Deste mundo que a cada dia vai se tornando, as pessoas vão se tornando mais gananciosas. Neste mundo onde as pessoas querem ter poder e para ter poder passam por cima de tudo e de todos. O importante, amados irmãos, não é ter. Tudo bem que o ter também não é um pecado se você, para ter, consegue de uma maneira lícita. Mas o mais importante que ter é o ser. Nós somos. Quando nós morrermos, no nosso caixãozinho não vai o que temos, não. O que temos vai ficar aqui muitas vezes, para aquelas pessoas que têm muito, até para poder arrumar briga em família. Discussões. Onde pessoas se matam por causa de herança de pais. Onde irmãos se matam. Olha a ganância do ser humano. Olha as tentações do mundo. As tentações nós somos chamados a vencer. Lutar contra o pecado, lutar contra tudo que não vem de Deus, afastar-se do demônio é essencial na vida do cristão. E o tempo da quaresma é para isso. Então eu espero que esse tempo da quaresma você possa fazer um propósito. Mas não faça esses propósitos bobos, não. Que muitas pessoas fazem por aí. Não é isso que a igreja ensina, não. Né? Tem muitas pessoas que já perguntam para mim, diácono, como que se deve fazer o jejum? Eu vou explicar o que diz o catecismo da igreja, tá bom? Tem muitas pessoas que pensam que fazer o jejum na quaresma é o seguinte, eu não como carne, né? Eu vou fazer o jejum da carne. Ótimo. Vou ficar 40 dias sem comer carne. Aí eu fico 40 dias sem comer carne. Aí quando chega lá no domingo da Páscoa, eu vou comprar 5 quilos de carne, vou comer a carne todo dia, porque eu não comi nos 40 dias. Não é isso. Mas tem gente que faz isso. Aí aqueles que tomam cerveja, gostam de uma cervejinha. Vou ficar 40 dias sem tomar cerveja. E já vai acumulando um monte de caixa de cerveja para o domingo da Páscoa. Resolveu alguma coisa? Não. É perda de tempo. Não é? Eu conheço pessoas assim que já entrou na sexta-feira de cinzas e já está pensando na vigília pascal. Tomara que a quaresma acabe logo que eu não aguento. Não é? Como se fosse um esforço, uma luta. E não é, tem que ser de coração, tem que ser agradável. Tem que ser um propósito de mudança de vida. Então, se você fez o propósito, eu vou ficar 40 dias sem tomar Coca-Cola. Ao final dos 40 dias, você vai somar todo aquele valor que você gastaria com a Coca-Cola. Isso quem diz é a igreja, tá? Não sou eu, não. E vai doar aos pobres. Isso é jejum. Tem que entrar no bolso, tem que doer no bolso.
eu vou ficar 40 dias sem comer carne. Depois você vai fazer a somatória, quanto que gastaria 40 dias de carne? Vou pegar aquele dinheiro e vou reverter em doação para alguém. Eu nem vou falar para você. A igreja diz que você pode levar a igreja para doar aos pobres. Eu digo a você, se você conhece alguém passando necessidade, você conhece, e nós sabemos como está o mundo de hoje, né? Quantas pessoas passando necessidade, este valor você deve providenciar algo para ajudar o mais necessitado. É isso que diz a igreja. Não é simplesmente chegar, vou fazer o jejum da carne, vou fazer o jejum da Coca-Cola, da cerveja. Não adianta nada você fazer isso se você não segura nem a sua língua dentro da boca. Né? Não vai adiantar nada. Eu estou fazendo jejum da carne, é 40 dias sem comer carne, mas não para de falar mal da vida do irmão. Adiantou alguma coisa? Deixemos de ser fofoqueiros, então. Vamos segurar a linguinha dentro da boca. Porque tem muita gente que vive, faz a grande quaresma. Né? Não como carne, não bebo cerveja, não bebo Coca-Cola. Então é melhor que você beba Coca-Cola, que você come carne, que você tome sua cerveja, se embriague, meu irmão. É melhor você fazer isso. Se continuar falando da vida do irmão, então perda de tempo. Não adianta. A quaresma tem que me levar à conversão, a uma mudança de vida. Então, se eu tenho o costume de ficar falando mal da vida do outro, eu vou fazer o propósito. Senhor, essa quaresma, eu vou fazer a quaresma, sim. Vou ficar 40 dias sem comer carne. Mas me ajuda também a ficar 40 dias sem falar mal do meu irmão. E se você fica 40, você fica 60, fica 100, fica o ano, fica o resto da vida. É esse o propósito que eu tenho que fazer. Senhor, olha o pecado que está à minha frente, Senhor. Então eu quero ficar 40 dias sem tomar coca. Mas me ajuda para que eu possa vencer e ser liberto desta tentação, deste pecado, que muitas vezes eu chamo de pecado de estimação. Não é? Que eu vou ao sacerdote, eu confesso, e no outro dia eu já estou cometendo o mesmo pecado novamente. Porque é difícil. Então você tem que fazer o propósito da quaresma disto. Eu quero mudar de vida. Eu quero encontrar-me com o Senhor. Eu quero permitir que Jesus seja a razão da minha existência. Que Jesus seja a razão da minha vida. Eu quero ser testemunho para o irmão. Então eu não posso viver de qualquer maneira. É por isso que a igreja nos apresenta os tempos fortes. Para que eu possa refletir como está a minha vida, como está o meu coração, como estão as minhas atitudes. E diante de tudo isso, eu propor uma mudança. Eu quero ser diferente. Eu preciso ser diferente. Porque o cristão, volto a dizer, ele tem que ser diferente. Você não pode ser um cristão como muitos por aí que se dizem cristãos. Se pega um cristão e se pega um ateu que nunca foi à igreja, coloca os dois e começa a ver as atitudes, a gente passa vergonha. Muitas vezes aquela pessoa que não vai à igreja, que não comunga do corpo de Cristo, que não conhece a doutrina da igreja, tem atitudes muito mais cristãs que nós que estamos dentro da igreja todos os dias. Por quê, amados? Porque nos falta conversão. Nos falta encontro com Jesus Cristo. Nos falta permitir que Jesus transforme a nossa vida, transforme a nossa realidade. E não podemos cair na cilada do demônio de dizer, mas todo mundo faz. Vai na onda que a coisa é boa. Está todo mundo fazendo, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Quer dizer, então, que se todo mundo rouba, eu tenho que roubar. Se todo mundo mata, eu tenho que matar. O cristão, ele vai na contramão da história. Enquanto alguém mata, eu falo, o Senhor que deu a vida, só Ele pode tirar. É assim que o cristão vive. Se me bater do lado direito, eu vou oferecer o esquerdo. E nós não fazemos desta maneira, como Jesus nos ensinou. Se alguém nos der um tapa do lado direito, você vai oferecer o esquerdo? Seja sincero, vai oferecer? Não vai. A gente vai quebrar o outro no meio. Não é? Entra a ira no coração e fala, não se bate em cara de homem. Não é assim que vai falar? E vai quebrar o outro do meio. Isso não é atitude cristã. Isso é falta de conversão. O cristão é aquele que vive da humildade, porque o Senhor está à frente dele. É o Senhor que o conduz. Então, amados irmãos, peçamos ao Senhor nesta liturgia que esse início de quaresma seja tempo de conversão para nós. Eu convido você a apresentar ao Senhor aquele pecado que está à tua frente, aquela tribulação que você tem passado,
aquela dificuldade que você passa na tua casa. Quantos matrimônios estão destruídos? Quanto esposa que não fala mais com o esposo, esposo que não fala com a esposa, quantos irmãos que não já se conversam dentro de casa? Quantos filhos rebelados contra os pais? São essas as situações que você tem que pedir, Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida, muda as minhas atitudes. Não adianta também eu ser cristão bonzinho dentro da igreja, quando eu chego da minha casa eu sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe, sou um péssimo filho, sou um péssimo esposo, sou um péssimo irmão. Não adianta. Então são essas situações que eu quero convidar você a refletir nessa quaresma e falar onde eu preciso mudar. Poder fazer a experiência profunda deste amor de Cristo. Falar, Senhor, ajuda-me de verdade, Senhor, a ser diferente. Eu preciso ser referência para a minha família. Eu preciso ser referência para a sociedade. Eu preciso ser referência para os meus irmãos de comunidade. Não é só vestir uma roupinha bonitinha e estar aqui na frente. Isso é muito pouco. Quando a gente morre, nem isso aqui a gente leva. O que a gente leva é o que a gente fizer aqui. Tem uma palavra para encerrar esta homilia, que se lê muito em cemitério quando faz exéquia, né? Que é encomendação de corpos. Está lá em Coríntios, no final da leitura diz assim: é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo aquilo que fizermos neste mundo, quer de bem, quer de mal. Estão vendo a dureza dessa palavra? É necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta de tudo que fizermos nesta vida, quer de bem, quer de mal. Tens feito bem ou tens feito mal? As suas atitudes são de bem ou são de mal? Porque a palavra diz que um dia nós vamos prestar conta de tudo que fizermos. Deus, amados irmãos, Ele é justo. Deus não é bobo. A gente não pode cair também na tentação de achar Deus é misericordioso, Deus é compaixão. É verdade. Ele é. Tudo isso. Mas, acima de tudo, Ele é justo. Então, não tem como eu plantar um pé de banana e colher laranja, tem? Então, também não tem como eu plantar o mal e colher o bem. Não tem como simplesmente eu achar que, fazendo o mal, Deus vai me retribuir com o bem, tem? Não tem. Então, possamos pedir ao Senhor, Senhor, que a minha vida seja uma vida transformada em Ti. Que a Tua presença possa fazer com que eu seja um verdadeiro cristão. Que não adianta simplesmente estar na igreja. Muito mais que estar na igreja, nós somos chamados a ser igreja. E ser igreja faz uma diferença muito grande para a sociedade de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.